Olá, caros amigos mackenzistas. É um grande prazer estar aqui com vocês, participando deste 13º encontro da Educação Básica. Eu sou o professor Anderson, coordenador de Educação Internacional do Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, e gostaria de deixar os meus agradecimentos à Diretoria Executiva de Educação Básica, Superintendência da Educação Básica, minhas amigas e companheiras de Educação Internacional, professora Érica Constantino e a professora Érica Zaidan. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a BNCC e o inglês como língua franca. Conversar sobre o ensino de língua inglesa no Colégio Presbiteriano Mackenzie, no Instituto Presbiteriano Mackenzie, é de uma responsabilidade muito grande, porque o ensino da língua inglesa ele acontece no Mackenzie desde o século XIX. Naquela época, no início, ele era oferecido desde o primeiro ano do ensino fundamental. E agora nós vamos ver quais são as possibilidades para o futuro, para darmos continuidade nesta tradição de inovação no ensino e no ensino da língua estrangeira também. No caso agora, nós vamos conversar sobre isso, língua adicional da língua inglesa. Bom, a ideia é que nós tenhamos uma breve introdução do documento. Falaremos também sobre o caráter da língua inglesa na BNCC e as possibilidades para o futuro. Nós vamos iniciar com o primeiro parágrafo, praticamente, do texto, que ele caracteriza a BNCC, o documento em si, tendo um caráter normativo que define aprendizagens essenciais. Vamos iniciar com a ideia de aprendizagem essencial. Para a BNCC, aprendizagem é o desenvolvimento de competências, habilidades, atitudes e valores para solucionar problemas, demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Tá? Então, o documento vai estabelecer o que é mais importante, aquilo que não pode faltar, aquilo que é essencial. Isso está organizado dentro dos segmentos de ensino, sempre dentro de competências e habilidades. É importante ressaltar que na educação infantil nós não falamos de competências e habilidades, e sim de direitos de aprendizagem, campos de experiência e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Enquanto que no ensino fundamental e no ensino médio, aí sim nós estamos falando de habilidades específicas da área do conhecimento, habilidades específicas dos componentes curriculares e habilidades. Então, são aqui que essas aprendizagens estão descritas e definidas para a educação básica. Nós estamos falando muito de competências e habilidades. É muito importante que nós tenhamos claro o que é competência para este documento. Competência é a mobilização de conhecimento, habilidade, valores e atitudes para a solução de problemas, para a solução de demandas complexas da vida cotidiana, do mundo do trabalho e do exercício da cidadania. Ou seja, a BNCC nos traz um caráter muito prático de fazer, de saber fazer. Nós vamos retomar agora ao aspecto normativo deste documento. O caráter normativo do documento, ele quer dizer, o que isso quer dizer? Ele vai regular a educação básica no Brasil. Ele vai pautar normas para que a educação básica aconteça de maneira mais equalizada em todo o território nacional. Então o documento faz isso, definindo as aprendizagens essenciais, como nós acabamos de destacar. Ela também ela diz quando isso deve acontecer, em qual segmento determinada aprendizagem deve acontecer. Aqui é importante a gente ressaltar uma questão sobre a língua inglesa já. A língua inglesa, ela é obrigatória, ela é um componente curricular obrigatório a partir do ensino fundamental 2, que na base eles chamam de anos finais do ensino fundamental.
enquanto que isso não quer dizer que nós não possamos iniciar o ensino da língua inglesa anteriormente, tá? Mas obrigatoriamente apenas a partir do ensino fundamental 2. Vai falar um pouquinho de carga horária, ela vai dar algumas diretrizes no que diz respeito à carga horária, principalmente no ensino médio. Ela vai pautar o desenvolvimento e a produção dos currículos. E aqui nós precisamos ressaltar um ponto. A Base Nacional Comum Curricular não é um currículo. Ela é um documento que vai auxiliar a construção de currículos. E futuramente, aliás, a partir de agora, ela também vai pautar formação de professores. Só para ressaltar o fato de que a BNCC não é um currículo, no próprio texto do documento, nós temos essa informação, que BNCC e currículos têm papéis complementares para que nós possamos aplicar essas aprendizagens, no caso as essenciais e aquelas que as redes, os sistemas de ensino e as instituições de ensino definirem como prioridade também. Isso vai ser materializado no currículo. Só que o documento da base considera a autonomia da escola, por exemplo, para a construção desse currículo. Ou seja, a base vai dar suporte, alicerce à construção do currículo. Quando nós construímos um currículo, nós estamos buscando responder algumas perguntas. Por que ensinar? Para que ensinar? O que? Quando e como ensinar? Se nós pensarmos aqui no Mackenzie, na construção do nosso currículo e, consequentemente, planos de ensino e futuramente planos de aula, nós vamos ter que levar em consideração diversos aspectos para a construção desse currículo. Cosmovisão cristã vai ser o grande guarda-chuva de orientação para esse currículo. A própria BNCC vai pautar esse currículo. Os nossos provedores de conteúdo também entrarão aí. Então nós estamos falando aqui de alguns elementos que vão nos auxiliar na construção deste currículo. Pensando no currículo de língua inglesa, um dos elementos que nós precisamos ter claro é o de como a BNCC enxerga a língua inglesa. O que é o ensino-aprendizagem de língua inglesa para a BNCC? E aqui eu vou pedir um favor para que vocês possam pausar o vídeo de vocês por alguns segundos, para que vocês tenham contato com o texto, para que vocês possam ler esse pequeno trecho. Bom, nós podemos ver que, de acordo com o texto, a língua inglesa tem um caráter formativo dentro da base. O que isso quer dizer? Que o inglês é um instrumento, o inglês deve ser utilizado como um instrumento para o desenvolvimento de uma formação integral do aluno. Então a língua inglesa não tem apenas aquele caráter de desenvolver comunicação, vai além disso. É utilizar a língua inglesa para uma formação linguística, claro, mas também uma formação cultural, uma formação cidadã, global, e aqui nós estamos falando de mobilidade, de prover mobilidade ao aluno, desenvolvimento, formação cognitiva e formação social. Então é muito mais do que apenas a comunicação. A comunicação será apenas um elemento. Isso aqui está no texto, essa pergunta está no próprio texto do documento. Que inglês é esse, então, que nós ensinamos na escola? Isso é uma definição muito importante. A definição que nós tínhamos de língua inglesa até os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, tratava a língua como língua estrangeira. Lembra do LEM, Língua Estrangeira Moderna, que inclusive ele ainda sai nos nossos currículos como dentro do eixo Língua Estrangeira Moderna. Mas será que a BNCC enxerga e nós podemos tratar essa língua como estrangeira, ou seja, aquela que não faz parte de nós? Como segunda língua, talvez? Nós utilizamos essa língua no cotidiano e trocamos, dependendo das situações e lugares em que estamos? Estamos falando de uma língua global, que é falada por muitos ao redor do mundo.
de uma língua internacional que não pertence apenas a alguns países e pertence sim a diversos países? Ou estamos falando de língua adicional, que é aquela língua que agrega, que vai ajudar a construirmos repertório linguístico, mas não apenas repertório cultural, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento e repertório social? Me parece que para o caráter formativo que a base traz para a língua inglesa, a ideia de língua adicional ser o mais apropriado aqui. Nós não vamos discutir cada um desses conceitos, mesmo porque muitos deles se entrelaçam. O texto da base trata a língua inglesa como língua franca, no sentido de que é a língua utilizada por diversos povos para a comunicação entre eles. Uma vez que a gente assume a língua inglesa como língua franca, nós temos alguns preceitos aí que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, a ideia de língua internacional. Ela não pertence mais a um país ou os países que a têm como primeira língua materna. Não, ela pertence a diversos países. Tá? Nós não estamos falando mais apenas de uma língua correta. Existe apenas um inglês. Não, nós estamos falando de diversas línguas que ocorrem, que acontecem em diversas situações. E na maioria das vezes, eu diria para vocês, ela acontece entre pessoas que a falam como língua adicional e não como língua materna. Nós temos hoje no mundo cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que falam inglês. Apenas 380, mais ou menos, falam inglês como língua materna. Então, o status de língua franca é pensar nesse inglês falado por todos. Consequentemente, não existe mais um inglês correto para ser seguido e para ser buscado. Temos que tomar um pouco de cuidado aqui. É claro que nós não podemos esquecer a questão da inteligibilidade. Nós precisamos buscar compreensão dentro da comunicação. Agora, não é mais aquela busca, principalmente no campo de pronúncia, de se pronunciar perfeitamente como um nativo faz. Nós estamos buscando comunicação por meio de inteligibilidade, claro, tá? Respeitando diversas formas que essa língua acontece. Isso é muito importante. Bom, vamos pensar um pouquinho isso na prática. Como é que a gente pode colocar isso na prática? No desenho de um currículo, na produção de um plano de ensino, no planejamento de uma aula. Dentro do componente curricular Língua Inglesa no Ensino Fundamental 2, a língua ela está organizada em 5 eixos. Oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e dimensões culturais. Esses eixos, eles conversam entre si. Entretanto, a conversa, como eles vão cruzar, não está proposto na base. Lembra? Ela não é um currículo, ela não é um plano de ensino. E isso cabe às instituições de ensino, aos professores, fazer. Portanto, eu proponho aqui que nós não vamos obter sucesso em comunicação e na formação geral, utilizar a língua para a formação geral do indivíduo, se trabalharmos de maneira isolada e horizontal apenas dentro desses eixos. A minha proposta é que os eixos tradicionais, ou estamos falando das 4 habilidades linguísticas de comunicação, que eles ocorram de maneira horizontal, sim. Entretanto, os conhecimentos linguísticos e dimensão cultural, eles vão permear o trabalho dentro dessas 4 habilidades que estamos tão acostumados em trabalhar quando falamos no ensino de língua. Nós vamos aqui pegar um exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Pegamos uma competência específica de língua inglesa, identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. Essa é a competência número 1 da língua inglesa no ensino fundamental 2. Dentro do eixo oralidade, as habilidades 4 e 5. A 4 dentro de compreensão oral, que é reconhecer o assunto e as informações principais em textos orais sobre temas familiares. O que nós estamos falando aqui? Entender a ideia central do texto. Reading for gist. Understanding the main idea
of the text. Essa é a ideia aqui de desenvolvimento dessa habilidade. E produção oral, habilidade 5, aplicar os conhecimentos de língua inglesa para falar de si e de outras pessoas. Bom, para que nós possamos fazer isso acontecer, nós vamos precisar, claro, do eixo de conhecimentos linguísticos, que vai propor conteúdo lexical e conteúdo gramatical. Lembrando que ainda nós precisamos desenvolver a dimensão intercultural, que também vai permear aqui esse trabalho. Bom, esse é o recorte feito, essa é a minha proposta de composição de habilidades e competências propostas no documento, porém, eu não consigo enxergar isso aqui sendo colocado em prática. Nós precisamos fazer uma união disso. O elo que vai fazer a ligação entre todas essas habilidades vai ser o nosso objetivo de aprendizagem. A base não traz objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem serão definidos por nós. No caso, para definirmos um objetivo de aprendizagem para este recorte aqui, nós vamos ter que pensar primeiramente numa sequência didática e também em uma abordagem para que essa sequência didática aconteça. Vamos pensar na abordagem comunicativa para desenvolvermos o nosso primeiro exemplo aqui. Então, ao final de determinada sequência didática, o meu aluno vai estar apto a falar sobre sua rotina escolar durante o período de isolamento social, por exemplo. Aqui a gente já começa a ver um pouquinho mais de ligação. Os nossos alunos vão ser expostos a textos orais para que eles possam compreender a ideia central desse texto, provavelmente textos sobre rotina escolar, sobre crianças em diversas partes do mundo trabalhando de maneira remota, por exemplo. Então essa é a exposição, essa vai ser o output, o input, perdão. Nós vamos, ao decorrer desse trabalho, utilizar e construir e praticar o conteúdo lexical, vocabulário, e o conteúdo estrutural, gramática, para que ao final os alunos possam falar sobre as suas rotinas. Tá? Uma outra possibilidade seria com outra abordagem, com o CLIL. Nesse caso, ao final de determinada sequência didática, os nossos alunos vão estar aptos a falar sobre suas rotinas escolares durante o período de isolamento social e compará-las com momentos históricos que também exigiram isolamento social. Então aqui nós vamos além, nós vamos um pouquinho à frente. Nós conseguimos aqui identificar uma possibilidade maior para aquela formação geral. Não só na questão cultural, que isso vai implicar, mas também na questão cognitiva, que é muito importante prestarmos atenção aqui agora. Faremos um parênteses rápido para trabalharmos um pouquinho para analisarmos um pouquinho esse material aqui no que diz respeito ao trabalho de cognição. Se prestarmos atenção aos verbos que temos aqui, reconhecer, aplicar, construir, empregar e utilizar. Pensando na taxonomia de Bloom, esses verbos operatórios de ação cognitiva, eles estão basicamente aqui na base da pirâmide. Estamos falando de atividades cognitivas de baixa intensidade. E a própria base, o próprio MEC, fez um estudo de cada componente sobre esses verbos operatórios de ação cognitiva. E muitos deles, a maioria, pelo menos no componente curricular de língua inglesa, eles estão realmente na base da pirâmide. A maioria deles, a gente consegue ver com esse estudo aqui que eles estão apenas em níveis de lembrar, entender e aplicar. Vocês conseguem perceber que simplesmente mudando uma abordagem, e se a gente pegar no próprio objetivo de aprendizagem a questão de comparar, nós vamos pensar o seguinte aqui. Para comparar, você precisa analisar e avaliar. Você percebe que uma simples mudança na abordagem, na verdade não é uma simples mudança, mas uma mudança de abordagem, nós vamos conseguir
elevar a intensidade de cognição da proposta e das atividades. Então, isso é muito importante para nós levarmos em consideração também, uma vez que a língua inglesa é um instrumento para desenvolver cognição nos alunos, não apenas a comunicação. Pensando nisso, nós temos as possibilidades para o futuro, pensando em abordagens, em diferentes abordagens que nós podemos trabalhar. Nós já falamos sobre o CLIL, demos essa ideia de CLIL aqui no nosso exemplo, mas vamos passar rapidamente por CLIL, Translanguaging e EMI, porque são propostas interessantes que vão atender à demanda do documento. Bom, rapidamente sobre CLIL, nós estamos falando de conteúdo sendo ensinado através da língua e língua sendo ensinada através do conteúdo. Isso nos permite um desenvolvimento bastante interessante, não só de língua, mas de cognição, de cultura e de comunicação. Esses são os 4 Cs que sustentam a ideia de CLIL. Bom, trabalhando com conteúdo acadêmico, com o objetivo de comunicação, e aqui no CLIL, como na abordagem comunicativa, nós estamos falando em comunicação no sentido do modelo de aquisição de linguagem de Krashen mesmo, que a aquisição ela acontece com interações significativas, com o objetivo de transmitir e receber conteúdo. A forma, ela não é o principal, e isso é muito claro na base, nós não partirmos da forma. Tá? A estrutura, ela não nós não começamos pela estrutura e nós não terminamos na estrutura. A estrutura é um meio para essa comunicação, para essa interação significativa. Bom, como é que a gente faz isso com CLIL? Como é que a gente faz isso até mesmo na abordagem comunicativa? A questão de scaffolding language se faz muito importante aqui. Tá? Isso é muito difundido já. Estamos falando de adaptar a língua para o nível linguístico do aluno e gradualmente aumentar este nível. Aqui a gente precisa tomar cuidado que o que nós adaptamos? Nós adaptamos a atividade, a tarefa e não o texto. O texto nós trabalhamos com textos autênticos e originais dentro do possível e vamos alterando o que o aluno deve fazer. Essa deve ser a ideia de scaffolding language. O trabalho com cognição, nós já mostramos aqui no nosso exemplo que vai propiciar esse trabalho, esse desenvolvimento cognitivo, através da taxonomia de Bloom. Trabalhamos bastante dentro da zona de desenvolvimento proximal proposta por Vygotsky, que é trabalhar aquela questão do que o aluno já consegue fazer com autonomia e aquilo que ele ainda precisa de auxílio. E aí é nesse gap que nós vamos trabalhar desenvolvimento de conteúdo e língua. E o desenvolvimento cultural também, uma vez que estamos trabalhando com conteúdos acadêmicos. Me parece que o CLIL seja uma proposta muito interessante para colocarmos em prática desde os anos iniciais do ensino fundamental a questão de desenvolvimento integral dos nossos alunos por meio da língua inglesa. Uma outra possibilidade é o que nós chamamos de translanguaging, que também é uma abordagem, entretanto, ela surge como um fenômeno em que falantes de 2 línguas migram entre uma língua e outra com o objetivo de se comunicar, uma vez que nós não temos 2 repertórios linguísticos, nós temos um. E com o objetivo de se comunicar de maneira eficiente, nós utilizamos esse repertório linguístico completo em diferentes situações. É muito comum, por exemplo, com os nossos professores de educação internacional que são nativos, nós estamos conversando em inglês, de repente nós mudamos para o português, voltamos para o inglês, utilizamos uma palavra que fica muito mais fácil no português e isso é feito de maneira natural. Na sala de aula, isso também acontece muito naturalmente. Muitas vezes eu, como professor de inglês, preparo a minha atividade, preparo a minha aula,
em que o aluno vai ser exposto à língua, vai compreender a língua, vai praticar a língua e vai usar a língua. E chega na hora que ele tem que praticar a língua, ele fala em inglês comigo, em português com o colega do lado, com o colega da frente ele fala em inglês de novo. Então há essa troca de língua. Nós precisamos levar isso em consideração com bastante cuidado, porque a exposição de qualidade e a prática no idioma é importante para o desenvolvimento linguístico, né? Mas nós não podemos deixar esse fenômeno de lado. E pensando em abordagem também, ele nos traz uma questão muito interessante. Se nós pensarmos que nós podemos fazer essa mudança de código, esse code switching, dentro do processo, dentro da nossa sequência didática, em que ele é exposto em língua adicional, mas ele produz em língua materna ou vice-versa, isso é uma possibilidade muito interessante na questão de codocência, que a BNCC traz essa possibilidade, ou seja, eu estou trabalhando com o professor de História e o professor de Língua Inglesa. O professor de História dá aula de História em português, só que o aluno discute o conteúdo da aula de História em inglês, ou vice-versa. Então isso é uma possibilidade muito interessante de codocência e até mesmo de coautoria de planos de ensino e planos de aula, que a BNCC traz, e nós precisamos refletir sobre isso. E, ao mesmo tempo, nós temos a questão de languaging. Eu peço desculpas, o G caiu ali, mas esse processo de languaging é um processo que nós chamamos de traduzir os nossos pensamentos e experiências em palavras. Normalmente é o que nós dizemos, eu sei dizer que eu aprendi realmente algo uma vez que eu consigo transmitir isso por meio de palavras, orais ou escritas, né? Só que nós normalmente caímos na questão da reprodução. Muitas vezes nós não estamos dizendo justamente aquilo que nós queremos dizer, que nós aprendemos, nós estamos reproduzindo. Uma vez que você utiliza o translanguaging, a abordagem translanguaging, você está forçando que o aluno troque o código. Uma vez que ele troca o código, esse processo de reprodução fica um pouquinho mais difícil, favorecendo uma atividade cognitiva de altíssima intensidade. Ou seja, precisa ser muito refletido o uso de translanguaging. Entretanto, é uma opção. Para terminarmos, vamos falar um pouquinho sobre EMI, que é o uso de inglês como língua de instrução. Isso é muito difundido no ensino superior para garantir mobilidade. Como que isso acontece? Por exemplo, o Mackenzie oferece cursos em língua inglesa para que possamos atrair alunos de diversas partes do mundo. E, ao mesmo tempo, garantir que os nossos alunos brasileiros eles possam desenvolver a língua inglesa também. Isso tem recaído nas escolas de educação básica também. Aqui no Mackenzie nós temos um exemplo disso, que são os programas de high school americano, high school internacional. E há muitos questionamentos, principalmente na educação superior sobre isso, porque pouco se mostra de desenvolvimento linguístico desses alunos. E estão questionando também a questão do desenvolvimento profissional. Será que esse aluno de ensino superior será o mesmo profissional daquele que recebeu toda a instrução na língua materna? Isso é uma questão. Aqui no Mackenzie nós temos casos de sucesso, que são alunos que entram com um nível B1, intermediário, e saem com um nível C1, avançado, comprovadamente, por exames. Porém, nós não podemos esquecer que estamos falando do nosso programa de high school, que o core, o principal do nosso programa é Language and Arts. Então esse aluno está trabalhando com língua. Então talvez não seja apenas o conteúdo, mas a língua está muito presente nos nossos programas. Isso é uma coisa que nós precisamos refletir bastante. Tanto é que nós já temos, nos últimos 3 anos, já tem sido bastante falado numa versão do ensino superior do CLIL, que é Integrating Content and Language in Higher Education.
Bom, o IEMAI se faz como uma grande possibilidade para os itinerários formativos propostos no ensino médio, no novo ensino médio, em que eles estão separados por áreas do conhecimento e eixos estruturantes para que seja uma educação, um ensino muito mais prático, em que nós podemos ter o uso da língua inglesa como meio de instrução para diversas áreas do conhecimento, propondo aqui também talvez uma ideia de codocência e coautoria. Bom, essas são algumas das possibilidades de leitura da BNCC. Agora, nós vamos ter que pensar como é que nós vamos traduzir tudo isso dentro do nosso currículo, dentro do nosso plano de ensino e dentro do nosso plano de aula. Nunca esquecendo, na nossa história, que nós estamos ensinando língua inglesa desde o século XIX e como é que nós vamos fazer isso no século XXI. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Gostaria de deixar o meu e-mail e qualquer dúvidas, perguntas, discussões, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos e um grande abraço.